Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, estou aqui gravando esse vídeo para vocês, né, introduzindo aí a ideia da crisma. Infelizmente, devido aí às ocorrências com o coronavírus, as atividades dentro da igreja estão suspensas, inclusive as missas, né? Esse foi evangélico culto, né? Tá tudo suspenso, a não ser um ou outro que está brigando na justiça porque não entende a situação e está querendo causar. Mas isso não vem ao caso aqui. Para nós, o que interessa é a ideia da crisma, né? Então veja só, a ideia de que a catequese não deve se preocupar em despejar um conteúdo doutrinal simplesmente sobre a cabeça dos adolescentes e adultos, né? Faz parte do que a gente tem falado ultimamente. Antigamente, a catequese, né, seja de criança, seja da crisma, seja de adulto, era voltada só para o conteúdo. Então a pessoa pegava o catecismo, pegava o livrinho, tinha que decorar tudo, decorar a oração e não sei o que e tal. E se não for na missa, se apanha. Não, não, não. É, mas isso mudou, né? Depois, principalmente do Concílio Vaticano II e para os dias de hoje. Para você que não sabe o que é Concílio Vaticano II, depois eu vou explicar para vocês. Mas, por cima, concílio é quando os bispos do mundo inteiro se reúnem e aí decidem alguma coisa na igreja. Houve um concílio lá no Vaticano II, na verdade dois, o Concílio do Vaticano II, por isso que é segundo, porque já teve um primeiro antes, depois eu vou falar sobre isso, mas foi na cidade do Vaticano. 1962 a 65, foram definidas várias coisas, né? Uma das coisas é que a catequese precisava ser mais experiencial. Experiencial significa o quê? Que a pessoa tem que participar da comunidade de vida. Infelizmente, com essa questão do coronavírus, a gente não está podendo congregar juntos, mas nós estamos unidos na fé que nos une, independente das paredes da igreja. Isso é uma coisa que eu vou falar bastante também na Crisma. A igreja não é a parede é o templo, né? As quatro paredes onde o pessoal senta e celebra a missa, etc. Ali é o templo. Uma igreja, na verdade, somos todos nós juntos. Nós formamos a igreja. Igreja vem do grego ekklesia, que significa pessoas reunidas, né? Então, as pessoas reunidas pela fé, independente da parede, independente do templo. A fé é maior do que a parede, né? E isso é muito importante para os dias de hoje, porque as pessoas parecem que vivem uma vida dentro da igreja e outra vida fora, né? Uma vida dentro das quatro paredes ali do templo e uma vida fora das quatro paredes. E isso não é possível, né? Com essa questão do coronavírus, nós podemos evidenciar isso. Nós somos um só corpo, independente da parede. E a nossa fé vive além, né, dessas paredes aí. Por exemplo, esse aqui é o meu quarto, né? Aqui são só as paredes. Mas nós estamos unidos pela fé, certo? Acho que deu para entender isso. Depois eu vou falar mais sobre isso. Por hoje, então, eu quero falar isso, né? O jovem ou adulto pode procurar conteúdos na rede, né? Você pode, por exemplo, procurar vídeos no YouTube sobre dogmas, doutrina da igreja e tal, mas precisa da ajuda do catequista para entender. Então não adianta nada você procurar um vídeo no YouTube sobre, sei lá, pecado original. Aí você assiste o vídeo e tal, papapá, e eles falam, ah, tá, beleza. O catequista precisa facilitar esse aprendizado. Precisa ajudar o catequizando a entrar numa lógica que é a lógica de Jesus Cristo. Então, ler as coisas, ler os fatos a partir de Jesus Cristo. Uma dica é assim: se você está numa situação X, olhando com os olhos de Jesus, né, vamos dizer assim, o que Jesus faria? Né? Se Jesus estivesse ali, você fosse Jesus, Jesus estivesse no seu lugar, o que você faria? O que Jesus faria? É, por exemplo, estava numa padaria esses dias foi no caso há 2 dias, e aí eu presenciei uma senhora gritando lá, esperneando, porque estava demorando o atendimento. Porém, com essa questão do coronavírus, todos nós sabemos que o número de funcionários foi reduzido, né? E tem pouca gente atendendo e tal, então tem que ter paciência e manter a distância de um com o outro na fila, não ficar gritando, porque quando você grita, você solta gotículas de saliva contaminadas, né? Se você estiver contaminado, vai saber quem está contaminado. E, enfim, a mulher ficou gritando na fila, porque estava demorando muito, porque já passou 15 minutos e não sei o quê. É uma pessoa que não se coloca no lugar da outra, né? Então, o que Jesus faria nessa situação? Ele gritaria e falaria, anda logo que eu quero ser atendido rápido, estou demorando demais. Será que Jesus faria isso? Enfim, não sei. Talvez, quem sabe? Então a ideia do catequista é fazer as pessoas entenderem a lógica de Jesus. Entenderam?
Então, quem é Jesus, afinal de contas? É isso que o catequista precisa ensinar, entender também, assimilar e passar para o outro através da palavra e do testemunho. Então, é muito importante usarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus está aqui, né? Temos várias versões da Bíblia, né? Tem, por exemplo, a Bíblia Pastoral, tem outras aqui, enfim. Mas uma só é a palavra. É um só o vínculo que nos une. Então, nós precisamos entender o que é que Jesus faria na nossa situação de vida. Para isso, é necessário a gente conhecer Jesus. Né? Jesus de quem? Da onde? Do Evangelho, né? Dos 4 evangelhos aqui. Porque o Jesus do filme, da novela, enfim, é fácil, né? Muito fácil. Agora, o Jesus do Evangelho, aí é mais complicadinho de viver, porque ele é exigente, ele exige bastante de nós. Não adianta, eu vou fazer isso, tá tudo bem. Não, tá tudo bem não, calma, pera aí, né? Tem regra, tem norma. Uma vez eu vi uma menina falando assim, nossa igreja era evangélica, né? Uma nossa igreja todo mundo faz o que quer, não tem doutrina. Jesus não é bem bagunçado assim não, viu? Ele põe umas regrinhas lá pros apóstolos e tal, eu quero seguir, faz tal coisa. Não quer seguir, então tchau, né? Não, faz o que você quiser, tá tudo bem, e Jesus não entende, essas coisas, né? A gente precisa tomar cuidado com essas falácias. Você que estuda ensino médio, na filosofia, você vai aprender o que é falácia. Falácia é quando eu falo uma coisa que não é exatamente uma mentira, mas também não é uma verdade. Eu engano você. Né? Por exemplo, a serpente lá no paraíso usa falácias. O demônio vai tentar Jesus no deserto, ele usa falácias. Então, e vários filósofos usam falácias, enfim, né? Prefeitos, governadores, presidentes, candidatos usam falácias para convencer o seu público, né? Então é muito importante a gente entender que Jesus exige coisas de nós, exige cumprimentos, exige comprometimento. Isso, comprometimento. Porque é fácil seguir um Jesus que não exige nada, né? Então a catequese é cristocêntrica, o que significa que Jesus está no centro da catequese. Não adianta falar que o centro é o santo tal, não sei o quê, ou o padre, ou eu mesmo, ou o catequista. Não, o centro é Jesus. Se Jesus sai do centro, né, dançou tudo, bagunçou tudo. Não basta simplesmente ler os textos corridamente, é necessário ter significado, é necessário ter sentido, é necessário que o catequista passe esse desejo de seguir Jesus para o catequizando. Mas para isso é necessário que ele também sinta primeiro. Né? Então eu tenho que sentir primeiro o desejo de seguir Jesus e assim você vai ver e vai falar, nossa, ele está seguindo, então eu vou seguir também. Né? Agora eu falo, segue Jesus, mas eu não sigo nada, aí realmente fica difícil, né? Então, é importante que o catequista conduza a catequese de tal maneira que torne a reunião alegre. Então, no caso, a gente está sem reunião, mas o vídeo está aí, né? Espero que seja alegre esse vídeo, né? Não, eu tô meio desanimado hoje, né? No dia que eu tô mais... mas hoje eu tô meio... É isso. Depois a gente vai falar de sacramentos e tal. Mas uma coisa que eu queria falar para vocês hoje é sobre quaresma, né? Então, nós estamos vivendo um tempo litúrgico na igreja chamado quaresma. Haroldo, o que é tempo litúrgico? É muito simples, gente. Eu não vou explicar muito assim, especificamente o que é, porque depois eu vou gravar outro vídeo explicando. Mas por cima, existe uma coisa que a igreja celebra, que é o ano litúrgico, ou seja, dura um ano. Não é exatamente igual ao ano normal que a gente tem, o ano civil, de janeiro a dezembro. O ano da igreja dura o tempo da igreja, independente do tempo civil. Então, tem basicamente 5 tempos. Nesses 5 tempos, a igreja celebra a vida de Jesus, pedacinhos da vida de Jesus, né? Para que no ano todo seja celebrada toda a vida do Senhor. Então, primeiro vem o advento, lá antes do Natal, que se prepara para o Natal. Aí vem o Natal. Natal é o quê? O nascimento de Jesus. Quando Jesus se encarna, se faz homem, né? Depois eu vou explicar isso melhor. Mas isso é muito importante para nós, é uma das festas mais importantes da igreja. Então vem o Natal. Aí o tempo do Natal dura bastante tempo, vamos dizer assim, vários domingos. E aí depois nós temos o tempo comum, um pouquinho de tempo comum, que começa a vida pública de Jesus, ele escolhe os discípulos, né? Começa as suas pregações, faz o seu primeiro milagre. Aí depois nós entramos na quaresma. Aí chega na quaresma, são 40 dias, né? Como diz o termo quaresma, né? Embora a quarentena do vírus lá, né? Não seja 40 dias, seja só 18. Mas, enfim, na igreja quaresma é 40. Então, 40 dias
de preparação para a Páscoa, né? Aí depois nós temos a Páscoa, que é um tempo que dura 50 dias. Aí termina com Pentecostes. Depois eu vou falar o que é Pentecostes e tal, a história desse dia. Mas a Páscoa é o centro, como dá para perceber, é o centro do ano litúrgico, né? Então é quando celebra a ressurreição de Jesus, a vitória de Cristo sobre a morte. Jesus ressuscitou. Então, 50 dias para comemorar que Jesus ressuscitou. E é isso que dá sentido à nossa fé. Paulo diz lá na carta, eu não lembro qual carta, mas em uma das cartas dele, que se Jesus não ressuscitou, acho que é Gálatas, não seria em vão a nossa fé, né? Porque para valer a pena a fé, Jesus tem que ter ressuscitado. Enfim, depois eu vou explicar o que significa a ressurreição de Jesus. Aí depois que acaba o tempo da Páscoa, aí nós entramos no tempo comum. Aí o tempo comum dura 34 domingos, bastante tempo, que celebra toda a vida comunitária de Jesus. A gente fala comum, mas não é no sentido de que é comum, qualquer coisinha e tal. Ah, é comum. Não, é comum no sentido de comunidade, comunitário, o tempo que Jesus viveu em comunidade, certo? Então, nós celebramos, basicamente, esse é o resumo do ano litúrgico, celebramos aí vários momentos da vida de Jesus, né? No total, nós celebramos a vida toda dele. Isso em um ano, que é o ano litúrgico da igreja. Então, nós estamos, neste momento, vivendo o tempo da quaresma, que é a preparação para a Páscoa. Então, na quaresma, nós nos preparamos. Como que nós nos preparamos? Fazendo jejum, oração, penitência, mortificações, né? Então, resumidamente, o que é uma penitência? É quando você se autodisciplina. Então, penitência, vamos dizer assim, não é um castigo exatamente, mas é uma coisa com a qual você vai sofrer um pouco, para você valorizar a sua vida, né? Por exemplo, eu gosto muito de falar da vida dos outros. Então, a minha penitência é não vou falar da vida dos outros, entendeu? Eu vou tentar me conter, certo? Tem vários exemplos para dar, mas não vou dar agora. O jejum é jejum mesmo, tipo, jejum para não comer nada. Então você fala, faz jejum de chocolate. Não, não é isso. Faz jejum de chiclete. Não, não é isso. Faz jejum de Coca-Cola. Não, não é isso. O jejum que a igreja ensina no catecismo é jejum de comida. Então você não vai comer uma das refeições do dia. Geralmente as pessoas, né, quem tem condições, tem 3 refeições no dia. O café da manhã, o almoço e a janta, né, basicamente. É claro que se a pessoa é pobre, não tem condições, é claro que a igreja não é idiota, vai falar, você tem que fazer, se vira. Não. Embora as pessoas pobres, às vezes, são as mais dedicadas a isso, né? Embora os ricos tenham muito, não estão nem aí para isso. Então, o jejum é jejum de comida. Porém, o jejum nasceu lá na igreja antiga, lá no comecinho do cristianismo, para ajudar os pobres. Então, por exemplo, as pessoas que tinham mais condições ficavam sem comer, né? E o dinheiro que ela guardou, né, que ela não gastou com essa comida, ela dá para o pobre, entendeu? Essa é a ideia. Então, por exemplo, eu não comi carne, então a carne tá, sei lá, R$ 40 o quilo. Então eu vou dar R$ 40 para algum pobre, alguma pessoa pobre, entendeu? Mas enfim, jejum então é jejum de comida. Quando o jejum é obrigatório? Na sexta-feira santa e na quarta-feira de cinzas. Nas quartas-feiras normais e sextas-feiras normais, a igreja pede que você faça, se você quiser. Agora, quando é obrigatório? Na quarta-feira de cinzas e na sexta-feira santa. É obrigatório ficar sem comer uma das comidas. Além disso, existe a penitência, né, da carne, não comer carne nem na quarta-feira de cinzas e nem na sexta-feira santa. Não pode comer carne vermelha, né, carne com sangue de animais quentes, sangue quente, vamos dizer assim. Não pode comer. Embora o ideal seja não comer nenhuma carne, né, nem frango, nem peixe, nem nada, o pessoal senta lenha no peixe. Mas a ideia seria não comer nenhum tipo de carne, em honra ao sofrimento de Jesus, né? Enfim, é só um dia, né? Uma sexta-feira. Ah, mas o pobre não tem o que comer. Então tudo bem, não tem problema, entendeu? Ele come a carne na sexta-feira. Ele só tem a sexta-feira santa para ele comer carne, então ele come a carne. Ninguém vai morrer por causa disso, ninguém vai pro inferno por causa disso, entendeu? Mas, enfim, esse é o jejum, né? Jejum então é de comida. Agora, por exemplo,
Eu falei da mortificação. Aí sim entra a questão do celular, o chocolate, Coca-Cola. Então, mortificação vem de morte, obviamente. Então, é como se você morresse um pouco cada dia. Porque nós estamos morrendo um pouco cada dia, né? Tem vários filósofos que falam sobre isso, mas todo dia nós nos aproximamos mais da morte. Então, nós estamos morrendo cada dia um pouco. Então, para nós percebermos isso e darmos mais valor à vida, a igreja sugere as mortificações. Então, você fala assim, eu não vou comer chocolate durante 40 dias. Ou eu não vou comer chocolate durante 10 dias. Ou eu não vou mexer no WhatsApp durante 1 hora por dia. Enfim, se você cria sua mortificação, entendeu? A ideia é perceber que você não precisa de determinadas coisas para sobreviver. Às vezes a gente se enche de excessos demais, né? E o pessoal tá indo no mercado comendo um monte de papel higiênico. A pessoa vai ficar dentro de casa. Enfim, deixa eu ficar quieto. Mas, então a gente se enche de coisas que muitas vezes a gente não precisa. Então as mortificações são para a gente perceber isso. Que coisas a gente tá tendo, né? Que faz a gente ficar, como se diz, dependente, né? Enfim, tem uma música da Pitty que fala sobre isso. Eu não sou a comida que eu como, não sou a roupa que eu visto. Não espere por uma resposta, porque eu não tenho explicação. Eu não sou a minha casa, não faço parte da minha rua. Vou pairando leve, leve, acima da carne e do metal. Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui. Eu possuo muitas coisas e nada disso me possui. Nada me possui, nada me possui. Ela não é as coisas que ela possui. E muitas vezes a gente vive numa sociedade que confunde o ser com o ter. Então, você é aquilo que você tem, né? Então, se você não tem um bom celular, você não serve para nada. Se você não tem um bom carro, você não serve para nada. Se você não tem uma boa casa, você não serve para nada. Então, as pessoas confundem o ser com o ter. Então, é para isso que serve a mortificação, para você não confundir ser com ter. Ser é quem você é, independente das coisas que você tem. Agora, ter, você pode ter várias coisas, mas desde que aquilo não possua, não consuma você. Eu falei penitência, jejum, a oração, claro, né? Oração, é muito importante a gente fazer orações, mas não precisa ser orações prontas, né, exatamente. A igreja oferece orações prontas, tem várias, eu vou ensinar para vocês, mas você pode fazer orações espontâneas também, de acordo com o seu coração. O importante é que o seu coração fale realmente com Deus, né? E também caridade, né? Fazer caridade, como eu falei de jejum na história da igreja antiga, aquilo que você não usar, não comer, você pode ajudar o pobre, né? Você pode dar para quem precisa. Então, basicamente é um exercício espiritual de se colocar no lugar do outro, né? Que é muito difícil na nossa sociedade atual. Aí depois, né, que acaba a quaresma, tem a Semana Santa. Depois eu vou gravar um vídeo falando sobre a Semana Santa, né? Mas a Semana Santa é quando nós celebramos a paixão e morte de Jesus. De segunda até o domingo, né? Aí no domingo tem a ressurreição, vamos dizer assim. Do sábado santo, né? À noite, no sábado, para o domingo de manhã. Jesus ressuscita. O domingo que inicia a Semana Santa é o domingo de Ramos. Aí termina com o domingo da Páscoa. Essa é a Semana Santa. E aí vem a celebração da paixão, quando Jesus se entrega lá, né, para ser açoitado, morto, crucificado, e aí depois a ressurreição do Senhor. E depois a Páscoa, como eu falei, que dura 50 dias. Né? Então, o que eu queria dizer com Quaresma? É muito importante que nós entendamos que Quaresma é um tempo de conversão, um tempo de mudança de mentalidade. Conversão no idioma grego, né, que é o original da Bíblia, fala de conversão, é metanoia, que significa ir além da sua própria mente. Você mudar a sua mente, a sua mentalidade, avançar, abrir novos horizontes para você. E perceber que você não precisa de determinadas coisas para viver, que você precisa dar valor à vida, entendeu? Que você precisa, às vezes, começar uma nova vida, né? Enfim. Então é isso, gente. Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueça de curtir o canal,
compartilhe com seus amigos, envie pelos WhatsApps da vida, né? Ajude aí a alcançar mais seguidores, mais inscritos e, mais importante, que você alcance maiores conhecimentos sobre o Senhor. Então a Crisma é para isso, né? Para a gente poder avançar no conhecimento das coisas de Deus. Às vezes a gente deixa para lá, não, isso aí. E às vezes é o principal, né? Jesus diz: não só de pão vive o homem, mas da palavra que vem do Senhor, da boca de Deus. Então, às vezes a gente quer só o pão, ou seja, só o material, só as coisas materiais, e esquece do espiritual, do sobrenatural, do Senhor na nossa vida. Então é importante que a gente pense: o que está me impedindo, né, de viver melhor? Certo? Então é isso, gente. Muito obrigado.